Olá, então chegamos à lição 43 de Um Curso em Milagres. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. A percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento. Mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre percepção e conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mundana, tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função na verdade. Quem já leu o curso, conhece o curso, já sabe que o Espírito Santo é o nosso mediador com Deus, né? Que ele deixou o Espírito Santo a cada um de nós. Ele não, quando nós escolhemos por estarmos individuados, nos vermos como separados, como um ego, como um ser separado do outro, né? Deus não falou nada, ele só enviou a sua resposta, que foi o Espírito Santo, para que a gente sempre se lembre dele. E você pode reparar que sempre quando você tem uma escolha para fazer, você sempre tem dois sentimentos do que fazer, né? Um é o ego e o outro o Espírito Santo, a tua centelha divina. É como quando você estuda, você pode escolher entre ir para a aula, que é a centelha divina, ou ir para o bar bebê, que é o ego, né? E sempre tem essas duas escolhas. E não é entre o bem ou o mal, é entre o conhecimento ou a percepção, é entre a centelha divina, que é o teu Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que é o que Deus colocou em ti para te lembrar dele e de quem você é e de quem eu sou, e do ego, que é aquela percepção que eu tenho de mim mesmo, né? E então sempre tem essas escolhas e elas estão em tudo e o tempo todo falando com você. Então é uma escolha simples assim, eu vou para a aula ou eu vou para o bar bebê? A centelha quer estudar, o ego quer ir para o bar bebê. O que você escolhe, né? Tu podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, ou seja, o ego é só um pensamento de que eu sou separado, a percepção tem um propósito poderoso, feita pelo Filho de Deus, com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade à consciência. Então é incrível porque Jesus utiliza a nossa própria percepção para fazer a correção para a gente lembrar de Deus. Porque se ele só dissesse assim, tua percepção é irreal, não existe, a gente ia dizer, tá, e aí? Né? Então ele utiliza da nossa percepção, do nosso ego, para transcender o próprio ego, o próprio pensamento de separação e chegar à iluminação, que é o sentimento, a verdade da unicidade, né? Que todos somos um. Que, feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade à consciência. A percepção não tem significado, no entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus, que somos nós, perdoa o seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Tu não podes ver a parte de Deus, porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças está fazendo nele. Olha só, o que quer que faças está fazendo nele, está fazendo em Deus. Porque o que quer que penses, pensas com a sua mente. Se a visão é real e ela é real na medida em que compartilha o propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje. Um o mais cedo possível e outro o mais tarde possível do seu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias do teu estado de prontidão permitirem. No início desses períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje, para ti mesmo, de olhos abertos. Em seguida, olha à tua volta, por um breve período de tempo,
aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 a 5 sujeitos para essa fase de período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é a minha fonte. Eu não posso ver esta escrivaninha à parte dele. Deus é a minha fonte. Eu não posso ver aquele retrato à parte dele. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te que estás relacionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, é mais longa, fecha os olhos e repete a ideia de hoje mais uma vez. Então, deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorram adicionem algo à ideia, à tua maneira pessoal, pensamentos tais como: eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo o mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos que são como os de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenha uma relação óbvia com a ideia, mas não deve estar em oposição a ela. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira frase do período de exercícios e então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra, no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quantas forem necessárias para prevenir isso. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, os períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com circunstâncias e situações em que te aches durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te e dizer-te silenciosamente: Deus é a minha fonte. Eu não posso te ver a parte dele. Isso é legal porque isso me lembra também as cartas de Cristo, que lá ele fala sobre isso, né? Que todo ataque é um pedido de ajuda e que quando o teu irmão, tu te sente atacado pelo teu irmão, tu tem que pensar que o teu irmão é Cristo e Cristo poderia te atacar, né? Ele faz essa analogia. Cristo pode te atacar? Não. Então teu irmão não pode te atacar, né? Porque tu também é Cristo e ele também é Cristo. Isso é só uma percepção equivocada. É algo que tu tá atraindo para tua vida. Deus é minha fonte e eu posso te ver e eu não posso te ver a parte dele. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensas seres mais próximos de ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente aqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para esse propósito, aplica a ideia desta forma: Deus é a minha fonte. Eu não posso ver isto à parte dele. Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia à sua forma original. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando assim a tua função. Que linda! Que linda! Eu vou deixar tudo aqui anotadinho embaixo para você lembrar, tá? Deus é a minha fonte e eu não posso ver-te a parte dele. Deus é a minha fonte e eu não posso ver isto a parte dele, né? Eu vejo através dos olhos do perdão, coisas que tu sinta com essa imagem, né? Deus é a minha fonte e eu não posso ver nada a parte dele, né? Então é isso. Muito bom essa lição, muito gostosa. Tenha um ótimo dia e nos vemos amanhã. Até mais.